Agora tá mais ou menos dessa altura daqui pra cima. Isso. Você mais cueca do cara. Aí quem tá assistindo acha que é até uma câmera escondida. Essa aquelas câmeras de repórter pegando em reportagem assim secreta pra pegar alguém roubando alguma coisa. Aí bota naquelas abotoaduras, bota naqueles negócios assim. Hoje em dia tem isso. Tem caneta espião, tem relógio espião, tem óculos espião e tem botão espião. Então, vai estar em certo lugar, daqui a pouco o cara não vai poder nem ter o botão, tirar o relógio, tirar o óculos, senão não pode. Fecha aqui, Cid. Seu João, há um tempo atrás aí, me passaram essa foto aqui, uma definição aí da deformação, né, que ele tinha feito. O que o senhor acha disso aí? Essa foto? Não, essa foto não, o quadro todo, né? Explicativo de um modo O quadro geral. explicativo do modo geral. Depois aqui tá diferente. Você vai falando, tem que ver o que tá diferente. Deixa eu dizer aqui. Tá lá, a verdadeira gênese da formação e evolução do universo e seus seres. Parte da planície que não está pronta para entrar em progresso. Contagem dos 21 degraus da saída do mundo racional. Aí, primeiro degrau. Nesses 3 primeiros degraus, os habitantes vinham perdendo virtudes, se transformando e degenerando. Ainda não estavam deformados. Só a partir do 4º degrau inicia-se a deformação do chão. Primeiro degrau. Começaram a progredir por conta própria, fazendo uso da liberdade, não sentiam que iam descendo e se distanciando cada vez mais naturalmente. Segundo degrau. Nesse progresso começou um foco de luz formando pelas virtudes que os habitantes iam perdendo, afastando-se da pureza do mundo racional e dando início a essa luz fosca ao que mais tarde se tornaria o Sol. Mas o que você quer saber? Não, aqui especificamente nada. Queria saber se tinha alguma coisa aqui que não fosse exatamente conforme está. Algum degrau, alguma explicação, alguma coisa. Tem que tirar do livro como está no livro. Colocar como está no livro. Porque tem quadro, tem coisa aí que a gente vê que está fora. Com fatos. A pessoa interpreta que é assim, coloca. Tem que colocar do jeito que está escrito no livro. E também aqueles pontos que não vai chocar o ser humano. É só uma coisa para chamar a atenção, para despertar. Mas não há necessidade dessas coisas? Por enquanto há. De fazer esse tipo de coisa? Não, por enquanto há. Desde que faça dentro das coisas do livro para fazer divulgação. Aí vale. Aí há necessidade. Porque esse quadro aqui não era da época original do tempo do seu Manuel, né? Isso aqui, acho que veio um estudante lá de São Paulo, passou, entendeu? Eu entendo até que pela explicação que ele coloca de vários itens aqui, vários quadros, entendeu? Explicando, como o senhor disse, né? Se atendo ao que está escrito no livro, né? Aí tem algumas explicações que não sei como é que ele conseguiu exatamente, se foi pelos seus áudios, ou foi diretamente com o senhor e tudo. Aí ele passou exatamente o que está aqui, né? Eu tenho lido algumas coisas, de vez em quando, olha, às vezes barra uma coisinha ou outra, mas vou lá nos livros. Ele faz umas citações de uns livros aqui do lado, em outros ele não diz exatamente qual é o livro, né? Em outros ele diz 142, 177. Então, mas para divulgação, você divulgar, você tem que facilitar. Sim. Você tem que, se você colocar muita riqueza de detalhe, Sim. você está falando para estudante. Então você tem que divulgar para o povão, não para estudante. Então, para o
povão é melhor aquele quadro do tempo Tudo de Samanel. facinho, tudo frase curta. Ah. Frase curta, que é para a pessoa ler, né, entender aquela frase mais ou menos, já se interessar. Porque muita coisa que a gente acha que é importantíssimo, mas para o ser humano, para o leigo, não. Ele vai achar complicado. O estudante não, para você que está estudando, então você tem que fazer sempre a divulgação para o povão. Tudo frase curta, simples. Baseada na realidade. Baseada na realidade, aí sim. E aí ele vê a realidade, o que você está falando, junta as duas coisas. Não, então é isso mesmo. Tem coisa que o pessoal coloca na internet falando sobre São Francisco de Assis, né? Mas complica as coisas. Então tem que simplificar. Entendo. Quer dizer, é bom entre os estudantes, porque aí pode auxiliar no entendimento melhor de um estudante com relação ao outro, mas para o público, de modo geral, escolher o quadro mais simples, né? Simples. Por isso, o livro do momento, o universo em desencanto, aí deixa que a pessoa vai saber se é mesmo, o livro é bom mesmo. Se Mas tudo bem mais. simples. Se você ficar muito explicando sobre o livro, a pessoa acha, é fanático, né? Entendi. Coisa simples, a divulgação é simples. E você não poder colocar tudo que está no livro na divulgação. Entendi. O foco já tinha uma certa desconfiança disso, mas Não, é bom. no 26 do histórico, página 57 58, o racional superior descreve a transformação a partir de monstrinhos. Vem primeira transformação, segunda transformação, chegando até animal racional, aparelho racional, sétima transformação. É uma outra. Sim, é uma outra contagem. É a segunda 21 eternidade. Na segunda 21 eternidade, ainda falta 7 eternidades para completar a 21. Então nós passamos, desenvolvendo a imaginação, 7 eternidades, pela energia magnética, desenvolvendo o pensamento, mais 7 eternidades, que aí é 14 eternidades. E agora desenvolvendo, e agora na fase racional, mais 7 eternidades. Não é que a gente vai passar 7 eternidades desenvolvendo o raciocínio, não. É o controle, é o comando da energia racional. Ele vai ficar 7 eternidades comandando a fase de desenvolvimento do terceiro milênio. Primeiro milênio, segundo milênio e o terceiro milênio, comandado pela energia racional, 7 eternidades. Então falta 7 eternidades para completar 21. Isso é a segunda 21 eternidade. A primeira 21 eternidade marca só os degraus. Ele desceu do mundo racional até aqui. Aí tem livro aí que o pai fala que no 27 do histórico ele fala que a 21 eternidade iniciou em 1935. No 27. Você está no 26, vai para o 26, você vai ver isso aí. Sim, mas iniciou o 21 degrau. Na primeira 21 eternidade. Então, em 1935 iniciou a 21ª eternidade, ou seja, 21 degrau. E tem, aí lá para frente ele fala que nós estamos na 20 e meia. Aí se você for usar o que ele fala de monstrinho, aí não bate, porque são duas 21 eternidades. A primeira marca os degraus que descendo do mundo racional. Então na 17ª eternidade iniciou os casos de morte. No 17º degrau. Agora, na segunda 21 eternidade, a 9ª eternidade. Que iniciou no Rosário da Vida. Aí quando a pessoa nasceu pela primeira vez no Rosário da Vida, quem fez o seu corpo? Foi o micróbio. Quem fez o micróbio? Os fluidos das 7 partes. Quem fez os fluidos? Foi o calor. Quem fez o calor? Foi o sol.
quem fez o Sol? Umas virtudes perdidas dos corpos anteriores a esse. Essas virtudes foram acumulando e formou uma luz. E essa luz, com o tempo, começou a esquentar. Daí surgiu o Sol. Então, o calor do Sol saiu as virtudes, saiu os fluidos. Esse fluido reuniu, formou um micróbio. Esse micróbio formou a pessoa pela primeira vez, mas no rosário da vida. Aí nós estávamos no 17º degrau. E nônimo da segunda 21 eternidade. Começou a nascer do chão com monstrinho, primeira eternidade. De monstrinho passamos para monstrinho, segunda eternidade. De monstrinho passamos para monstro, terceira eternidade. De monstro passamos para monstrondonto, quarta eternidade. De monstrondonto passamos para monstrômios, enorme, quinta eternidade. De monstrões passamos para selvagem monstro. De selvagem monstro, selvagem menos monstro. De selvagem menos monstro, selvagem. Sempre transformação. Tudo isso aí não é sem morrer. Sem morrer. Era um corpo que ia passando. Monstrinho, não é que morreu um monstrinho para nascer um. Ele ia passando. E aí uma eternidade, um período muito longo. Isso aí. Então hoje nós estamos na 14ª eternidade. Na segunda 21 eternidade. A contagem. Falta 7 ainda. Aí nessas 7 é o comando da energia racional. E esse comando, você desenvolve o raciocínio, você vai gozar o desenvolvimento do raciocínio, vai levitar, transitar, e vai chegar o dia que você tem que voltar a ser o que você era. Aí 90 dias antes, serão avisados. O seu último dia aqui na matéria. Aí você é avisado e vai voltar para o lugar, vai voltar sem planície para depois ser um habitante. Aí você já está lá com planície. E aqui ainda continua para completar as 21. 7 eternidades. Aí quando entrar a 22ª eternidade, que é a 20ª, que é o 22 degrau da primeira 21 eternidade, aí é a 22ª eternidade. E está completando as 7 que faltam. Aí quando completar as 7 que faltam, é a 22 eternidade. Aí quem está em pedra começa a voltar. Que vai chegando para a pedra, e agora está só chegando para a pedra. E da pedra está parando. Aí na 22ª eternidade, volta. E assim acaba isso aqui. Então são 21 eternidades. Uma marca os degraus que descem, 21 degraus. Você vê que nós estamos muito longe do mundo racional. Não é como a pessoa fala, morreu vai para o céu está muito longe. E daqui até o céu tem várias divisões. Agora, primeiro vai voltar os materializados, os mais sofredores. Primeiro volta quem desenvolveu o raciocínio. Depois é prolongado os anos de vida para ser feito, 7 eternidade é muita coisa. Aí se voltou todo mundo que desenvolveu o raciocínio. Aí começa a voltar quem está em pedra. Quem vai descendo e voltando. Aí volta tudo que está em pedra. Aí acaba a pedra. Aí acaba as outras classes. Aí volta a água. Aí volta a terra. Aí volta as estrelas. E assim vai voltar. Até voltar planeta, essas outras coisas. Aí por último o astral superior. E lá no astral superior tem esses habitantes que veio acompanhando a deformação, que se extinguiu em cima da planície, em cima da resina. Tem esses que voltaram com o alfabeto astrológico. Voltaram para o astral superior, dos aparelhos, o mundo racional. A planície para depois, hoje são habitantes. Esperando eles.
E tem aqueles do Rosário da Vida. Aí entrou o Rosário da Vida, nasce e morre, nasce e morre. Aí, quando iniciou o Rosário da Vida, já é a segunda fase de selvagem. A segunda fase de selvagem. Aí, na segunda fase de selvagem, começaram a descobrir, comer vegetal que não conhecia, aí era vegetal venenoso, comia e morria. Aí outros já ficavam prestando atenção o que a gente podia comer ou não. Comia coisa e morria. Mas era a fase do nasce e morre. Morria, mas nascia de novo. Era a fase do Rosário da Vida. E não a primeira fase de selvagem. Diz uma coisa, então, pelo que a gente deduziu ali do que o colega falou, essas 7 eternidades da contagem do animal racional, ela vai até terminar a 22ª ou é só até terminar a 21ª nossa? Até terminar a 22ª. Então inclui até o volta do astral superior. Sim, é voltar tudo, aí acaba. Essas 7 eternidades que no finalzinho da 21ª agora, que é a fase racional, e mais a 22ª inteira. Aí é a fase racional voltando tudo que desceu, voltando para o seu lugar de origem. Primeiro volta quem desenvolveu o raciocínio. Mas aí é muito tempo ainda que falta. É 7 eternidades. Aí às vezes a pessoa fica achando que vai levar 7 eternidades para desenvolver o raciocínio, para completar. Não, não é isso que ele está falando. Então todo o processo, né? Aproveitando então esse papel, nesse livro que eu estava lendo, ela fala o seguinte, que a definição de sexo são os vírus mais fortes da mulher ou do homem que define o sexo. Né? Por exemplo, o senhor falou até do micróbio, da deformação, chegou a micróbio. Depois continua outras partes, chegou a vírus, né? Então a natureza, por si só, ela não define essa parte assim, de forma direta, ela deixa de uma forma natural acontecer. Macho ou fêmea? Ela cuida, ela já sabe, então ela vem cuidando. Como ela sabe que é a lei do mais forte, o mais forte destrói o mais fraco, prevalece o mais forte. É onde entra a composição dos vírus para formar o sexo. Energia não tem sexo. O sexo é só na matéria. É a composição dos vírus. Aí na formação, se os vírus da mulher for mais forte, ele elimina os vírus do homem. Prevalece a geração feminina. E assim vice-versa. Se os vírus do homem for mais forte, ele elimina os vírus da mulher. Aí prevalece a geração masculina, gerando um ser masculino. Então é a lei do mais forte. A natureza quer fazer homem. Ela tem que produzir, incentivar mais vírus masculino. Aí coloca lá mais vírus masculino. Aí os vírus masculinos vencem os vírus femininos e prevalecem. Porque ela é homem, ela determinou nascer homem. Ela determinou nascer mulher. Os vírus da mulher vai eliminar os vírus masculinos. Aí vem a mulher. Então ela tem o controle. É só aumentar a dosagem e tirar. Para a ciência não, ela está vendo que é uma coisa, é um destruindo o outro. Sim, porque eu perguntei isso por causa de uma certa forma, dava para entender que as coisas corriam para as partes inferiores de forma circunstancial, natural. Deformação e correção. Nesse caso, ela interfere. Ela vem cuidando. Se ela não mexer em nada, o troço vai transformando. Por si só. Então ela comanda. Quando a natureza começou a entender isso aqui, ela começou a entender esse impacto, tudo que está aqui, ela viu que estava uma bagunça. Aí ela organizou a bagunça. Então hoje é uma bagunça, mas uma bagunça organizada. Por ela. Para quem está vendo de fora, está vendo que é uma deformação. Uma deformação. Na deformação é assim, não existe igualdade, tudo lá. Então a natureza comandou, ela vem comandando. Isso há milhões de anos. Ela vem. Só que hoje ela quer voltar para o mundo racional, então ela está com pressa.
Aí ela começa a apressar a evolução. Aí o tempo começa a passar rápido. Passa rápido o dia, a semana, o mês, o ano, porque a natureza está com pressa para voltar para o seu mundo de origem. Aí ela apressa a evolução. Mas apressa-se dentro da deformação. Né? Uma coisa transformando em outra, então ela vai fazendo isso. De forma natural, ela acelera tudo. Ela só organizou. Mas se ela não mexer em nada, se mesmo o troço vai. É porque tudo é da planície. Transformou da planície. E para voltar a ser o que era, tem que ser através da transformação. Fiquei pensando nesse assunto porque até no último bate-papo o senhor falou o seguinte, que quando desce de classe, que um aparelho ele pode se tornar 2, 3, 4 Exu, no caso nas casas superior, que aí ele escorrega tanto para o vegetal, para o mineral, quanto para qualquer direção, uma parte de cada um. Né? Sim. Mas acontece de classe. Então por isso que eu fiquei pensando nesse sentido aí, porque que ela fazia, se ela interferia ou não. Nesse caso, isso que ele esclareceu, né? Pegando um gancho nesse assunto, como você já descreveu anteriormente em outros áudios, vai descer na 22ª eternidade até a condição de pedra, né, de granito, e depois vai retornando pela mesma sequência na qual veio, até chegar a uma condição de o quê? De um macaco diferente do de hoje. Sim, uma espécie de macaco diferente, porque sempre é diferente. A ciência fala pelos estudos que o homem veio do macaco, mas ele não veio do macaco, ele vai do macaco, porque do ser humano, do animal racional, transforma em animal irracional. Aí vem macaco, gato, cachorro, até chegar em pedra. Aí quando ele estiver voltando, que é a 22ª eternidade, pelo mesmo caminho que ele desceu, ele vem voltando. Bem mais rápido, Sim. espécie de bicho diferente, quer dizer, um parentesco só daquele que passou por ali, até chegar ao macaco. Quando chegar no macaco, é um macaco diferente, mas é macaco. Mas é um macaco diferente. Não pode ser igual, porque aqui não é deformação. Sim. E aí desse macaco, quando ele morrer, ele volta para o mundo racional? Aí vai voltar a ser o que era, planície racional. Planície racional. Porque tudo que é matéria é da planície racional. O único que é do mundo racional é o habitante, Sim. que são os causadores dessa existência. Aí esses são eles. Quer dizer, eles vão passar pela condição de nasce e morre, mas pulando de classe, voltando até ser esse macaco diferente de hoje. E aí quando esse macaco morrer, ele já não gera mais animal, ele já vai com uma energia eletromagnética Do para... espaço, vai virar habitante do espaço diferente do que é hoje, que é o Exu. Sim. É um habitante do espaço. Aí dali ele vai voltar a ser o que era, planície racional. Ah, tá. Isso voltando. Voltando, lá no final. Por enquanto está só descendo. No 174 do histórico, na página 41, o racional superior fala: por causa do desenvolvimento do raciocínio, entraram todos em choque, formando um brigueiro no mundo inteiro, coisa que nunca houve, coisa que nunca existiu. Aí eu pergunto, como por causa do raciocínio, se não foi, e não foi por causa de ter acabado a fase do pensamento? Ele está dizendo que foi por causa do desenvolvimento do raciocínio que entraram todos em choque. Sim. Que é A isso? fase é de desenvolver o raciocínio e não de continuar desenvolvendo o pensamento. Com o pensamento, hoje em dia, ninguém se resolve mais nada. Não adianta reuniões de gabinete para encontrar solução com o pensamento. Porque a fase terminou. Então, cada vez é liquidação. O que prevalece é o desenvolvimento do raciocínio. Nós estamos dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Quem insistir desenvolvendo o pensamento está errado. Ele vai cada vez mais regredindo, até se destruir por si próprio, porque não é mais a fase do desenvolvimento do pensamento, e sim a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então prevalece a fase. Então hoje é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Quem insistir com o pensamento vai se destruindo. Então esse é o que ele está falando aí. A causa
É porque é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Como muitos não entenderam, continua pensando, imaginando e articulando, vai cada vez mais se destruir. Aí quando ele for ver a causa disso aí, a causa é a mudança de classe. A causa é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Por que ela é a causa? Porque é para a pessoa desenvolver o raciocínio, não a imaginação nem o pensamento. Ah, tá. Porque tá subentendido. Agora, aí você começa a desenvolver o raciocínio lendo o livro, aí sim, começa as coisas a favorecer ao seu... Entendi. Isso é uma pegadinha. Isso é um pouco de pegadinha para a gente perceber que está subentendido o quê? Ele está no 774 do Histórico. Ele já falou bastante sobre esse assunto da terminar a fase do pensamento. Então é para a pessoa poder olhar e ler que... A própria natureza exige que todos passem a se conhecer. Da maneira que ela paga uma matéria e exige que todos têm que se conhecer, ela está dando uma lição para aquele Exu, esse povo invisível, que sabe que não pode perturbar quem está estudando. Porque a natureza está exigindo que todos desenvolvam o raciocínio. A pessoa está com aquela boa vontade de ler, quer pegar firme, quer estudar, mas tem esse lado aí atrapalhando. Aí com base nisso, ela lapida quem está perturbando. Tá, tem um limite. Tem um limite também, né? Pode. Eles sabem, eles podem perturbar, atrapalhar, porque a missão deles é fazer isso, mas para quem não está estudando. Quem já pegou no livro, está estudando, vai desenvolver o raciocínio, nós estamos em vigor com a base. Aí vem esses inventivos para atrapalhar, para tirar a pessoa do que você está fazendo. Então ela vai e lapida eles. Mas a natureza lapida através de transformação. Tá. E ela é devagar e simples. Aí esses Exu vai cada vez mais para pior. É diferente desses que estão na linha racional. As entidades que estão na linha racional estão de parabéns. Está de parabéns, porque tem muita coisa aí que eles estão tendo privilégio, né? Graças a ele estar na linha racional. Quem não está na linha racional só fica perturbando. E os que estão Se vão ter o seu divertindo para prêmio também desgraça. para isso. E os que estão na linha racional vão ter, de certa maneira, um prêmio por isso. Que estão na linha trabalhando. Agora, tudo isso aí, é até as coisas racionais acontecer. Começou a acontecer, lá no 31 do histórico, o pai fala do mandamento da fase racional, do 31 do histórico, o mandamento da fase racional. Obediência, persistência e paciência. Obediência, persistência e paciência. Ele fala outras coisas, mas esses três básicos. Aí ele fala que a obediência é a colaboração, é a divulgação para a salvação da humanidade. A persistência é persistência diária na leitura. Todo dia você lê. No dia que você não lê, você estuda. No dia que você não estuda. O primeiro passo é descer com o Exu. Depois, para abrir a mente vegetal e animal, é depois Cresce mais. Exu tem uma hierarquia lá dentro. Exu. Aí de Exu, ele passa para. Depois que passa toda a hierarquia do Exu, aí ele vai para irracional do espaço. São os irracionais do espaço. Aí também tem uma hierarquia. De irracionais do espaço, aí ele é que vai entrar na fase de caduco. E uns entram. Aí que a natureza vai ver. Esse vai para a linha do vegetal, esse vai seguir só a linha de bicho mesmo, animal de quatro pernas. Mas são duas linhas só, né? Vegetal e animal. Tem várias. Tem uma infinidade. Não. Raiz, pessoa que nasce só para raiz. Tá, mas minerais não. Minerais é a última etapa de todos eles. Sim, esse é pedra, na pedra, vários tipos de pedra. É a última deles todos, né? Sim, tá lá só esperando. Se você acompanhar o crescimento de uma pedrinha, você acha até engraçado. Forma aquele granitinho de areia,
está aquele granito de areia. Daqui a pouco está uma pedrinha. Essa pedrinha vai crescendo, porque vai entrando mais ingredientes nela. É os que vêm de várias classes entrando nela. Aí aquela pedrinha vai crescendo. Aí virou uma pedra. Você pega a pedra, brinca com ela, põe na boca, põe aqui, passa no rosto, dizendo que dá bons fluidos. Tem aquelas que botam a Aí pé não da sabe que está pessoa. cheio de mal. Filho. Tem umas terapias malucas que a pessoa bota umas pedras pretas atrás da coluna da pessoa. Pois é. Você vê, você olhando assim um ser humano, você diz que papel ridículo faz o ser humano, porque vive sem se conhecer, achando que é isso mesmo. Se alguém fala para você isso, aquilo, aí aquilo, vai, se você aceitar, vai acreditando, aí vai gerando um efeito psicológico, né? Magnético. É. E às vezes funciona. Funciona porque é bicho. Os bichos funcionam, dá o que a pessoa quer, dá aquela sensação de frescura, de bem-estar, e acha que é da pena. E é do É o acompanhante. bicho. Ele dá com a mão e toma com a outra. Só para lapidar. Rapaz, ninguém dá almoço de graça. Só para lapidar. Então é tudo uma encenação. Por isso que aqui é um mundo de mentira. O ser humano vive de aparência. Aparentando que não é. Por isso nós estamos no caminho certo. Nós estamos com tudo na mão. O maior tesouro é a cultura racional. Como o pai fala, é uma mensagem divina. A origem da humanidade. É uma mensagem divina. Quer queira ou não, lê o livro. Não fale mal, lê o livro. Sim. O que se faz é o que conta realmente. No 73 do histórico, na página 121, o racional superior diz: porque o magnético, filho, agora é racional. Porque ele sabe, agora, que ele é um habitante do mundo racional, que se materializou com a transformação da planície racional em energia magnética e elétrica. Aí no 174 do histórico, na página 6, ele diz: passou a ser racional igual a todos que aí estão, por saber e ver que, antes dele ser magnético, ele era um habitante do mundo racional que se transformou em energia magnética igual aos demais que se transformaram em máquina do raciocínio. Aí eu pergunto: como pode ser isso se a natureza é a união das duas energias, eletromagnética? Então a origem da natureza é de um habitante do mundo racional ou de origem da planície racional? Olha, a planície racional é uma massa cósmica. E essa massa cósmica, quer queira ou não, é um habitante do mundo racional. Porque são os futuros habitantes do mundo racional, feito pelo racional superior. Então é uma concentração de pureza. E essa planície se transformou em tudo que é hoje matéria e na natureza, que é as duas energias. Quer dizer, quer queira ou não, tudo é vida. E vai transformar uma coisa transformando em outra. Então por isso que ele bate assim, fala de um habitante. Está certo, porque tudo é vida. E por ser vida é um habitante do mundo racional. Diferente daquele habitante feito pelo racional superior, usando a massa cósmica, que é a planície. Ele faz um habitante do mundo racional e dá vida. Dali em diante, aquele habitante nunca se transforma, nunca se acaba, nunca envelhece. Só aumenta o seu potencial, porque já está pronto. E uma massa cósmica é um habitante, mas ainda vai ser feito dessa forma que Deus faz. Aí tudo se transformou em tudo que é matéria e na própria natureza, que são duas energias. Uma coisa extraída da outra, saiu da planície, saiu da resina, duas virtudes que transformou em energia eletromagnética, que é a natureza. Então, antes de ser natureza, antes de ser energia eletromagnética, era um habitante do mundo racional que era a planície, a massa cósmica, no seu estado natural. O estado natural de massa cósmica, pura e perfeita.
fora do seu estado natural, é materializada. Uma energia eletromagnética está fora do seu estado natural. E é de energia pura, limpa e perfeita. A massa fora. Então por isso que ele faz assim. É só detalhe para você separar. Ah, tá. Então, na realidade, pelo que eu entendi, a planície também é habitante, só que ele não está com vida eterna dada pelo racional superior ainda. Sim. Por isso ela está se aprontando ainda por ele, para poder de pronto depois ganhar vida eterna e não se transformar lá no mundo racional. Então eu posso deduzir que nós, como você já disse anteriormente, que a gente volta, nossa parte de matéria a ser planície, então nós éramos esses habitantes também, nossa matéria, só que não estava pronto ainda Para ser um habitante. para ser um habitante puro, limpo, perfeito. Ainda estava em preparação ainda para ganhar a vida eterna. Então, aí isso aí é só a forma que o racional superior vai Sim. mostrando, que tem livro que ele só fala. O culpado de tudo isso aí é a natureza. A natureza é o culpado de tudo isso aí. Porque quem fez você foi a natureza. Então o culpado é você, não tem culpa. A culpa é de quem te fez. Quem te fez? A natureza. Aí ele mete o pau na natureza. Aí daqui a pouco ele fala, a natureza não é culpada. Eu já vi isso. A natureza não é culpada. Quem fez a natureza é de origem racional. Foi a transformação da planície. E quem provocou essa transformação? Todos que estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Então vocês são culpados. É só detalhe para você separar ali e pronto. Aí você vê que ele Então é um pouco de jogo também. ameaça. Ameaça todos assim, explicando com gaúcho. Aí empurra o nordestino. Pra você ficar ali. Mas peraí. E faz esse jogo todo de joga pra cá, você agora o culpado separar. é esse, o culpado é aquele, é culpado do outro e fica rodando. Isso tudo é como se fosse. Para prender a sua atenção na leitura. Porque tudo que ele está falando lá é energia racional que está desenvolvendo seu raciocínio. Se ele ficar só repetindo, lê o livro Universo 13 Campos, lê o livro Universo 13 Campos, lê o livro Universo 13 Campos. Cada vez que ele fala, para você é uma repetição, mas é uma energia nova. Uma energia nova racional. Uma energia mais nova racional. Uma energia mais nova racional. E para você ele está dizendo, lê o livro Universo 13 Campos, lê o livro Universo 13 Campos. Lê o livro e assim, tá até enjoado. O nosso lado do bicho é que enjoa disso, naturalmente. Sim, porque tudo que ele fala é energia racional materializada em assunto. Por isso está desenvolvendo um raciocínio. Aí você fica, mas está muito repetido. Ele se prestou atenção. Você está dizendo que está repetido. É que você prestou atenção. Aí você pergunta, o que está repetido? Aí a pessoa não sabe falar. Então tem que repetir mais. É que daqui a pouco já esqueceu, tem que repetir de novo. Porque o pai já falou tudo. Antes do livro Universo Desencanta, a gente sempre procurava. A ciência procura. A ciência sabe que está toda a resposta dos livros Universo em Desencanto. Tudo que eles procuram no espaço, está tudo no livro Universo em Desencanto. Então eles sabem. Todo, mas não, sim, prefere com aquela coisa do segundo milênio, lapidando, mostrando aquele idealismo, né? Eles querem que com sua ideia fazer o fundamento do mundo, mas eles sabem que está tudo no livro Universo Desencanto. Então os americanos sabem que existe esse livro e que. Sabe, mas não aceita. Uma porque não nasceu no país dele, mas já pesquisou, já viu que eles não são burros, não são espertos, que a verdade está no Brasil. Muitos estavam trabalhando camufladamente para transferir o conhecimento nacional para ser um conhecimento americano. A própria natureza destruiu esses que estavam com essas ideias. Não sabe porque está mexendo. É do Brasil para o mundo. O Brasil é o berço da civilização. E desde 1900, desde quando começou ali as virtudes da planície da resina, né?
que formou o Cruzeiro do Sul, que é um marco histórico do mundo racional, ali já estava assinalando o acontecimento, o começo da fase racional no Brasil. Lá no início. Lá no início. Então, o Brasil é o berço da civilização, é do Brasil para o mundo. O resto é só lapidação. Gente, mas isso que você está explicando aí é a coordenação visível ou invisível? Os aparelhos. Os aparelhos, vem aquela ideia na cabeça. Quanto a natureza não tem como. O Zé está no 147 do histórico, o pai fala. O alfabeto, né, ele fala 12. Já leu os aí? É, 147, ele faz uma referência. Alfabeto? Só que ele fala alfabeto, Moisés. Presta atenção. O que é? Ele está explicando lá. Agora, se você for ver isso aí você vai ver que uma maneira de comunicação dos antigos. Aquele código Morse. Fala o Morse. Está falando que o mundo é um conjunto elétrico e magnético, as máquinas mostram isso. O código Morse está dizendo. Só que ele fala alfabeto. Lá no 147. É verdade. Mas a referência dele é mostrando isso aí. O mundo ser um conjunto fluido elétrico e magnético. Aí depois vai tirando isso da cabeça da pessoa. Que está cuidando ali dele. Aí vem aquela transmissão. Por exemplo, a transmissão de uma estrela. As estrelas que mudam o alfabeto astrológico. Transmitindo na cabeça da pessoa para ir para outro lugar e não seguir aqui. Aquelas estrelas teve que mereceu. Por ter mudado isso aí. Aí o ser humano vai mudando o rumo do estrela. A fase é racional. Parece que está tudo. Mas a energia racional está comandando. Então ela está cuidando do seu conhecimento, cuidando de tudo, que é racional. É as mensagens divinas à Terra, o universo desenvolvido. Por isso é botar livro na mão de todo mundo, para a pessoa ler. Para a pessoa ler. Tem que facilitar, não complicar. Você tem até que dar o livro para a pessoa ler. Aí a pessoa não tem como, esse livro é caro. Toma aqui o livro, lê o livro. Para não dizer, eu não li porque está muito caro o livro. Para não ter desculpa. Tem essa desculpa. Toma o livro, lê o livro. Então um outro item aqui, no 12 da tréplica, na página 50, ele fala de junção poderosa. Veja só, tem que atingir o desenvolvimento pela natureza e pelo conhecimento racional. Mas o da natureza é de um jeito e o do conhecimento é de outro. Ele fala assim, cada vez mais para melhor, até atingir o grau de desenvolvimento feito pela natureza e pelo conhecimento racional. E dessa forma, a natureza é de um jeito e o conhecimento é de outro. Forma então uma junção poderosa para alcançar em curto espaço de tempo a imunização racional, que é ser aparelho racional. E com o aparelho racional continua o desenvolvimento até chegar a ser racional. E daí continua o desenvolvimento racional e por esse desenvolvimento chegando à supremacia racional. Mas tudo isso e toda essa evolução muito naturalmente, em curto espaço de tempo, pela persistência de desenvolvimento de si mesmo, na leitura racional, alcançando tudo isso muito mais depressa do que poderiam imaginar. Quem pensa em demora é um fraco interpretador de tudo que conhece e esquece, por ser novíssimo no conhecimento de sua preparação para a volta ao seu verdadeiro mundo de origem. A pergunta é, se tem que atingir o desenvolvimento pela natureza e pelo conhecimento racional, mas o da natureza é de um jeito e do conhecimento é de outro. Como pode ser isso? São dois desenvolvimentos? A natureza, quando ela quer ajudar a beleza, a parte magnética, é mais da parte magnética. A parte elétrica é uma beleza, concorda com tudo, porque sabe que é a verdade e a verdade é essa mesmo. Agora a parte magnética está concordando, ajuda. Daqui a pouco, se você uma energia deformada, já está contra.
dá conta, mesmo sabendo que é a verdade, mas já dá conta. Daqui a pouco vai te ajudar. Então é uma variedade dessa energia. Então quando ela quer ajudar, ela está ajudando com direitinho. Tá? Quando ela, às vezes até atrapalha quando ela quer. Para mostrar as coisas dela, não essa outra, que é uma deformação. Aí o pai tem todo esse jogo de cintura, com todas as energias, que é diferente uma da outra. A fase é racional. Então o pai fala, existem 3 poderes ajudando a desenvolver o raciocínio de quem está estudando. A cultura racional, a natureza e a energia racional. A natureza, eu passo a se conhecer, e a fase é racional. Então, a natureza ajuda. A natureza da parte magnética. Porque é mais da parte magnética que atrapalha quem está estudando. Então, quando ela quer ajudar, ela ajuda. Quando não quer, aí começa a mostrar o conhecimento dela, o que ela fez. Só que o objetivo do que ela fez era para lapidar, preparar o ser humano para a fase racional. Mas ela esquece que o ser humano já está preparado. Tem que deixar o racional. Aí ela vai mostrando só o dela. Aí daqui a pouco ela tira o pé do acelerador pouco a pouco. Aí, e aí o racional, então é jogado. o racional permitiu tudo isso, que ela falasse, até mesmo dizendo, por através dele, Sim, né, que o ele conhecimento... está falando, está jogando um pedacinho para cada um. Ah, tá. Opa, isso aqui é para mim. Aí ele fica todo contente. Ah, isso aí não estou entendendo isso. Mas aí é jogo, o pai fala para todo mundo. Então ele O pai fala, agrada até bicho. Até bicho chega lá olhando para ele lá. Formiga com aquele olhinho azul, olhando para ele. então é por isso que ele fala... Mas então, é vida. Mesmo estando na classe inferior é vida. Tudo que existe é vida. Até uma folha, um papel, é vida. até aparente. É vida. Então ele fala nessa junção poderosa ali, que dessa forma a natureza é de um jeito e o conhecimento é de outro, como o senhor explicou agora, né? E nesse jogo que o seu Manel faz com a natureza, também com os invisíveis, com o aparelho, com a habitante. O que desenvolve o raciocínio? São 5 potências, ajudando a desenvolver o raciocínio. O racional superior, que é o verdadeiro Deus. A cultura racional, a natureza, a energia racional e o pensamento. O auxílio do pensamento. Porque a gente usa o pensamento para desenvolver o raciocínio. Porque a gente ainda continua pensando e imaginando. Mas assunto racional é diferente. Você nutre o pensamento com assunto racional. Isso o pai sempre bate. Vocês não são do mundo racional. Vocês estão fora do seu estado natural. Aí enche você de perguntas e ele mesmo responde. Ele mesmo responde. Por que sofremos? Por que sofremos? Aí cada um, se você for deixar pelo pensamento, o pensamento vai ter detalhadamente uma causa do que você está sofrendo. Até ele chegar à conclusão, para você não fazer mais aquilo, e a pergunta, e a resposta é bem simples. Por que sofremos? Porque estamos fora do nosso mundo de origem. Essa é a causa principal. Que alguém chegar para você, por que sofremos? Porque estamos fora do nosso mundo de origem. O ser humano aqui pode ter tudo. Na matéria ele pode ter tudo. Mas está sempre faltando uma coisa. Essa coisa por nós está fora do nosso mundo de origem. Então, quer queira ou não, nós temos que voltar para lá, porque a verdade é lá. Aí o conhecimento, para você ir explicando para a pessoa. Sim, até ele explica que nem um peixe que você tira fora de água, do seu estado natural, ele vai acabar o quê? Sofrendo muito até morrer. Você tirar um peixe, tirar uma planta que está num lugar e bota no outro lugar, e dá até esses exemplos. Então ele elogia a própria natureza. A natureza deu essa demonstração. Ela fica contente, né? A natureza deu essa demonstração. Fora do seu estado natural, ninguém tem o direito de viver. Aí ele fala, o natural do peixe é na água. Tirar o peixe fora da água, ele perde o direito de viver. Porque o natural dele é na água. E assim o ser humano, fora do seu mundo de origem, está sempre sofrendo. Perde. Tem que voltar. Então ele dá o exemplo certo, tem que voltar para o emocional. E dá os exemplos
daqui da própria natureza. Agradando a natureza. Agradando a natureza. A natureza dá essa demonstração. Assim ele vai cuidando, agradando a um, agradando a outro. No 323 do História, na página 81, 323 do História, página 81, ele diz, ração superior, por ele ser dono da mecânica material e da mecânica celeste e desta deformação racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, conhecem bem a artimanha do eletromagnético. Aqui ele está falando do magnético. Por isso que ele falou, por ele ser dono da mecânica material e da mecânica celeste e dessa deformação racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, conhecem bem a artimanha do eletromagnético. A pergunta é, como pode ser o magnético dono dessa deformação racional? Estaria incluindo o astral superior e o astral inferior? Que magnético é esse que ele está dizendo no livro? Qual foi o primeiro que surgiu? Energia magnética, porque foi a resina que saiu da planície. Sim. A resina é uma substância inflamável. Ou aquela resina sair da planície já virou magnetismo. Então a primeira parte, o magneto, foi feito primeiro, porque o elétrico. Sim, isso sim. Depois que a planície virou água, depois que foi feito o elétrico. Então, quem foi feito primeiro foi o magneto. Então iniciou com o magneto. O magneto é a resina que saiu da planície. Aquela substância inflamável. É magnetismo. E desse magnetismo foi surgindo as outras coisas magnéticas. Então o magneto, quer queira ou não, é o dono da deformação. Mas o dono aqui, aí não está astral inferior nem astral superior. Está falando daqui, a transformação da planície, da resina que formou isso aqui, que o ser humano viu. Então o magneto é o que saiu da resina, que virou uma coisa deformada. Uma coisa deformada é magnetismo. Aí os magnetos, Exu, esses outros que são magnéticos, eles são atraídos por isso daí, pela deformação. Então a mecânica material é os movimentos deles, movimento da mecânica material. Como foi a mecânica material que deu causa à mecânica celeste? A mecânica celeste que ele está falando, as virtudes da deformação da água e da terra formou as estrelas, os quartos da lua, a lua, né? E hoje o sol, porque foi a transformação. Hoje o sol é eletromagnético, já não é aquele sol racional, já não são mais aquelas virtudes por ali perfeitas dos racionais. Transformou também, por estar fora do seu mundo de origem. Aí ficou tudo a deformação, aí ficou o magnetismo dono da mecânica material. Sim. Aí eu queria entender. Então, quando ele fala da planície, que aí gerou a primeira resina, mas isso, nessa altura, já tinha formado já o campo do astral superior, astral inferior. Sim. Isso é quando está quase chegando aos habitantes se extinguirem em cima e depois gerar como monstrinho. Quer dizer, a partir dali, dessa deformação, dali para lá é que o magnético... Sim. Aí tem a importância dos movimentos da mecânica material. Tem a importância desses movimentos para a lapidação do ser humano. A importância do magneto. Primeiro formou o astral superior. Aqueles habitantes, o perfeito, saiu do mundo racional e ficou lá em cima da planície. Ficou lá. Quando ele resolveram proibir, é que foi chamada a atenção. Ele saiu dali que essa parte não está pronta. Eles não deram ouvido. Aí a planície foi descendo. Naturalmente, sem eles perceberem. Como uma pessoa envelhece sem saber. Porque recebe cabelo branco. Quando eles perceberam, não tinha mais jeito. Já estava no astral superior. Eles perceberam a descida da planície. Aí formou o astral superior. E continuou descendo. Formou o astral inferior. E continuou descendo. Aí começou a transformação pior. Aí começou a deformação, uma transformação para pior.
transformar pode ser para melhor ou para pior. Sei. Deformação é sempre para pior, uma transformação para pior. Começou a formar isso aqui. Ah. Vamos pegar aqui. Tudo bom. Seu João, no 339 do histórico, na página 37, a Racional Superior fala: a matéria é cheia de defeitos por quê? Porque a matéria é feita por uma deformação racional. É a energia racional dividida, ele bota até dividida, né? Eu acho que dividida, né? Em duas energias, elétrico-magnética. E é por isso que existem os dois sexos. O sexo masculino é o sexo da planície racional. E o sexo feminino é feito pela mecânica material. Pergunta: o que é esse sexo da planície racional? Lá não tem sexo. Sexo é só na matéria, dentro da deformação racional, na parte da planície racional que se deformou. A mecânica material não envolve o sexo masculino também? Não. O sexo, a formação do sexo é por ser duas coisas: água e terra. A planície virou água. A planície virou água, um líquido. E essa água formou o sexo masculino, que se extinguiram em cima da planície. A resina que saiu da planície virou terra. Deu causa, aqueles que se extinguiram em cima da resina, deu causa à mulher. Por isso que a mulher produz que nem a terra. E o homem é água que nem a planície que virou água. Então só nessa formação aí, ele formou os dois sexos. O homem é o sexo masculino. Então, mas tudo surgiu da transformação da planície. Então o que ele está querendo dizer, mostrando é isso aí. Surgiu esses dois sexos devido à transformação. Primeiro, a resina que saiu da planície. E aqueles que se extinguiram em cima da resina, deu causa ao sexo feminino, a mulher. E os que se extinguiram em cima da planície, deu causa ao homem. O homem é a água, a mulher é a terra. A mulher, para produzir, precisa da água. Sim. É nesse ponto que ele está falando. Ah, tá. Ele fala em termos de sexo na planície racional, quer dizer, é só naquilo que ele já diz desde a obra, né? Sim. Entendeu? O sexo feminino é feito pela mecânica material. Mas a mecânica material, ela também não faz o sexo masculino? Sim. Quando envolve tanto o homem como a mulher, é uma mecânica material. Materializou, faz parte da mecânica material, mesmo que seja homem, que seja mulher. Ah, tá, porque aqui nessa frase que ele coloca, o sexo masculino é o sexo da planície racional, quer dizer, é o sexo da parte da planície que acabou virando goma, que virou água. E o sexo feminino é feito pela mecânica material. Ah, tá, é porque ele juntou uma coisa, botou coisas separadas aqui, né? Mecânica material só para sexo feminino. Ele junta e separa. Ele junta e separa. Aí formou, por exemplo, o pingo d'água, o espermatozoide. Veio aqui da água, é o pingo d'água. E aí formou uma semente humana. E essa semente humana tanto faz mulher como faz homem. Uma semente humana. Então, para não falar semente, fala sêmen. E é a mesma coisa. Semente e sêmen é uma semente humana. Só que o pingo d'água é uma semente líquida. E essa semente líquida dá causa, e é a causa do ser humano, tanto faz homem como mulher. Então a planta do ser humano está no pingo d'água. Então tanto faz o homem como a mulher. Então a planta do ser humano aí envolve o ser humano. E às vezes a pessoa fala em termos de homem, só que envolvendo mulher também. Sim. É a causa do homem, pingo d'água. Mas é a causa do ser humano. E tanto faz homem como mulher, a causa, a planta do ser humano está no pingo d'água. Aí a planta, a causa, que é a planta,
pingo d'água está nas duas energias. E essas duas energias que se materializam no pingo d'água. Então, formou aí duas energias, mesmo que seja elétrico e seja magnético. Então, para não falar causa da causa, agora envolve tudo que saiu da planície da resina. Foi a planície, era só uma planície. Com o calor do foco de luz saiu da planície a resina. Aí já ficou duas coisas. Essa resina virou terra. E essa planície virou água. E caiu em cima da terra. E ficou uma coisa só. A terra segurando a água. Então é como se fosse a planície, esse restante ali, como se fosse o que sobrou da planície quando saiu a resina. Aí a ciência fica estudando que não há efeito sem causa, mas só esbarra, chega até o espermatozoide, dali não passa mais. O sêmen, que é a semente humana. Aí surge até essas perguntas populares que a pessoa faz. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Eles não falam isso. Sim. Já ouviu falar? Então se alguém perguntar para você, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, o que você vai responder? Foi a energia que gerou o ovo antes. A energia deu causa ao ovo. E o ovo deu causa à galinha. E a galinha, depois de pronta, é uma máquina de reprodução de ovo. Agora, quem deu causa ao ovo, deu causa à galinha, foi energia elétrica e magnética. E está nessa energia a planta das duas energias. Até chegar lá no mundo racional. Então o sêmen, a ciência estuda o sêmen. Aí ela estuda que no sêmen pode haver modificação. A galinha vai transformar, morrer. Mas no sêmen, antes de virar ovo, pode haver, é onde a ciência esbarra e não vai. E a cultura racional é a continuação de tudo isso aí. É a continuação da ciência, da religião, de tudo. Quando ficou parado pelos mistérios, a racional vem explicar, a continuidade. Ela define o antes do ser, até chegar na sua fonte original. Então o sêmen, o que é o sêmen? É a semente humana. É o pingo d'água. E está no pingo d'água a planta do ser humano. E na causa do pingo d'água está a planta do pingo d'água. E na origem da causa do pingo d'água está a planta da causa do pingo d'água. E na fonte da origem da causa do pingo d'água está a planta da origem da causa do pingo d'água. E a planta da fonte, da origem, da causa do pingo d'água está no mundo racional, que é a meta final. É a parte fundamental, porque acima do mundo racional tem outros mundos, mas nós só vamos entender quando lá estiver. Por isso que aquela parte que está escrito logo na primeira capa do primeiro volume, que fala de parte racional, pelo que eu já entendi entre os áudios, ali é até o mundo racional, dali para baixo, né? Contencioso, universal, voz suprema de outros mundos, racional superior, superior racional, tribunal racional, tudo isso é abaixo do mundo racional. Isso. Ali o ponto máximo é a voz suprema de outros mundos? A voz suprema de outros mundos é o racional superior. Ele é o habitante máximo do mundo racional. Tudo iniciou com ele, então é o ponto inicial. Quando você estiver lá, quando nós estivermos lá, aí nós vamos saber essas partes aí. Mundo racional, é o primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo, assim. Então a vida, a verdade é lá. Aqui não, aqui nós estamos no buraco. Uma mentira, Na mentira. uma ilusão o tempo todo. É aquilo que transforma. Aí para a ciência que não tem condições de descobrir mesmo, fica assim. Só vai até o pingo d'água. Esbarra só no pingo d'água. É onde o microscópio vê, né? O olho humano. João, condição de pingo d'água é um ser humano em miniatura. Né? Nessa condição ainda de pingo d'água,
for materializar para o ser humano, vai ter acompanhante, estrutura visível, aquele negócio tudo. Nessa condição de pingo d'água, pode ter já um acompanhante em miniatura também? Não? Aí esse é do foco do ser humano. Agora, depois que o ser humano nasceu, aí que entra aqui a mecânica daqui. Os invisíveis dos pais da criança é que vai escolher aqueles invisíveis para acompanhar o aparelho. É outra coisa. Mas ele não tem nada a ver com o dado, com a informação da pessoa. Ali é só a natureza determinando. A natureza determina para nascer uma pessoa. Aí ela indica e aquelas duas energias vêm com mais uma que é formar a glândula pineal. Que é o abdômen. Então eles obedecem direitinho à natureza. Aí nasce a criança. Aí começa a formação da criança. E assim, isso é da prática. Agora, acompanhando essas coisas, não é já da matéria pronta. Aí o ser humano, depois que o aparelho é formado, formou o aparelho, ele inicia o crescimento. O ser humano vai crescendo dentro do outro da mulher. Vai crescendo, depois de 9 meses ele está muito grande lá dentro. Ele tem que sair lá de dentro, está crescendo. Aí o sinal é estourar a bolsa. Que bolsa que é? O óvulo da mulher. A mulher produz óvulo pelo ovário. Esse óvulo fica andando pelo outro, pelas trompas, esperando o espermatozoide. Aí o espermatozoide encontra com o óvulo. Aí ele foi determinado para nascer. Aí aquele espermatozoide penetra dentro do óvulo. Aí começa a coalhar lá dentro. Aí desse óvulo vem o ovo. Aí a própria trompa vai empurrando o óvulo para dentro do outro, por trás. Entra pela porta de trás. Pelas trompas. Aí fica aquele óvulo dentro do outro. Aí aquele óvulo vai coalhando e vai formando o feto. Aí depois de pronto ele vai crescendo. E aquele ovo vai esticando. Ele vai ficando elástico. Daqui a pouco aquele ovo virou uma bolsa. Que está cheio de líquido dentro. Aí esse feto que está lá dentro está seguro, através do líquido, contra choque mecânico, pancada, essas coisas. A mulher pode correr, fazer tudo, porque está protegida por dentro, para dentro, a criança. E ele continua, a criança crescendo. Daqui a pouco essa bolsa estoura, porque está esticando. Igual a bola de azul que vai socando, daqui a pouco ela pum. E assim é o óvulo, que virou o ovo, e conforme a criança vai crescendo, vai esticando, vira uma bolsa, vai esticando, até essa bolsa se romper. A bolsa rompeu, o próprio líquido abre caminho. Aí vem pelo canal de nascimento. Aquele líquido sai. É o sinal que a mulher já vai ter criança. Aí o útero começa a dar aquela contração, empurrando, expulsando a criança de dentro. Se a criança estiver na posição certa, vai comer ralo. Se ela estiver atravessada, não tem como passar. Aí, antigamente matava até a mulher. O troço forçava e o outro empurrando, quer saber se está na posição ou não, quer sair. Aí vai forçando, aí a mulher não aguentava, morria. Hoje já tem a operação cesariana. Aí abre aqui, nesses exames pré-natal, o médico já descobre que não está na posição de nascer a criança, está desenvolvendo uma posição atravessada. Aí vai deixando até chegar aos 9 meses. 9 meses resolve a fazer o parto, porque está numa posição errada, não tem como sair, então vai evitar a morte da criança e até a morte da mulher, já faz a cesariana. Aí tirou a criança e tal. É assim, quer dizer, uma lapidação. Mas a natureza já faz assim, que é para ver a lapidação. Aí acaba a ciência estudando, cada vez descobrindo mais coisas, até achar que está bem adiantado.
Então, aproveitando só um gancho, nesse caso aí, o senhor até já nos deu uma explicação aí correta, definida nesse assunto, mas, por exemplo, o neném nasceu. Até cortar o cordão umbilical do neném, ele ainda está vivendo na dependência da mãe. Da mãe. Aí cortou o cordão umbilical, automaticamente ele já tem que agir por conta própria. Tudo que acontecer é por conta do aparelho. Que se o médico corta antes ou depois do cordão umbilical, compromete às vezes a oxigenação do cérebro, aquela coisa que o senhor falou. Agora, outra coisa que lembrando que o senhor disse, quando constrói um motor de carro, o sistema quase que é a mesma mecânica, certo? Só que o motor pode ser desligado e o aparelho racional não pode, certo? A manutenção. A deformação, cada vez que vai passando, a matéria vai ficando mais fraca e vai aumentando, por exemplo, esse problema da palha, né? Das pessoas deformadas, o batão, aquela coisa. Esses quadros, por exemplo, de um aparelho que veio deformado na fase racional, certo? Ele não conseguiu, às vezes, desenvolver o raciocínio. Ele também voltaria só para fazer desenvolvimento do raciocínio ou ele já está pagando uma conta e não Ele está pagando. A natureza vai cobrar daquela pessoa, vida passada, fez dívida com a natureza. Então a natureza vai fazer aquela pessoa nascer só para pagar a dívida. Aí vem a pessoa toda deformada. Serve paciência para ver que aqui é uma deformação. Porque a circunstância natural da deformação, porque tem a influência direta da natureza em tudo agora, que ela é a mãe. Mas existe um outro lado também, existe a corrupção, deformação, degeneração da matéria. Sim. Aí vai mostrando para o ser humano a deformação, mostrando para o ser humano que não é obra de Deus. Deus faz perfeito, não deformar. Aí mostra para muita coisa, né? Tem que estudar. E lapidação. Lapida os pais, eu tenho um filho assim. Lapida a criança, pagando o que fez de vida passada. Então a natureza organiza tudo isso aí. Isso ela sabendo quem nasce tem que morrer um dia. Isso aí é uma eliminação dela. Então o natural daqui é a pessoa nascer e morrer com doença feita pela natureza. Aproveitando o assunto, por exemplo, depois da máquina pronta, lá no início da formação do aparelho racional, vamos pensar o seguinte, que existe uma mecânica que é da imaginação, comandada pela energia magnética. Outra parte do cérebro, comandada pela energia elétrica. Isso nasce vazio. Aí essa combustível, essa energia, vai formando, na medida que vai formando as informações do aparelho, vai enchendo magnética, elétrica, imagem, pensamento, né? Por exemplo, esse campo do elétrico encheu, do magnético também encheu. Aí eles não absorvem mais essas duas energias, depois igual, por exemplo, a deformação hoje. Chegou num estágio que o aparelho fica doido, mas não desenvolve pensamento. Então, agora na fase racional tem que começar a absorver de forma geral a energia racional na máquina do raciocínio, para todos, indiferente de estar vindo ou não? Sim, porque a fase é racional. Então a própria energia racional da fase está desenvolvendo o raciocínio da pessoa, quer queira ou não. Não tem conhecimento. Nasceu com a máquina do raciocínio, está sendo desenvolvida pela fase. Agora, informações que o ser humano vai ter, ou que tem na casa do fluido elétrico, do magnético, são energética. Isso aí não ocupa lugar. Não ocupa. Mas grava. É gravado. O ser humano. É o gravador. Aí vai armazenando essas informações para fazer comparação. Aí quando a pessoa, tudo que a pessoa vê, pensa. Aí faz a comparação com o que já está gravado. Aí o aprendizado é um dia atrás do outro, que vai aprender. Só que ele nunca conclui, porque está sempre aprendendo.
sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. E se ele for só falando o que ele já aprendeu, aí mantém ali. Agora, se ele não for falando, vai esquecendo. Aprende e esquece. Aprende e esquece. Aprende e esquece. Por isso a razão da repetição. Porque nós estamos usando o pensamento. Então, o auxílio do pensamento. É você aprender e esquecer, aprender e esquecer. Até aprender e não esquecer mais. Porque todas as informações de raciocínio que a gente vai recebendo, ela vai acumulando uma glândula pineal direto, forma direta. Essa vai a evolução. Como é uma energia desmaterializada na outra, vai mexendo com a célula parada do raciocínio, que é a glândula pineal. Nessa mesma área, você nos explicou uma vez que cada pessoa tem uma espécie de capacitor nas costas, que vai acumulando as energias. Hoje eu chamo de sugestão, né? Autossugestão para a pessoa, né? Você é feio, você é ruim, você não sei o que, vai acumulando uma energia ruim, até que ele se liga na energia magnética e comete atos absurdos. Esse capacitor, ele é só possível no aparelho ou ele atinge direto nesses dois aparelhos? Isso aí é só do eletromagnético. Só do eletromagnético. Nacional, só do eletromagnético. Aí ele recebe carga e descarga, carga e descarga. Ele nunca fica completo, com sua carga completa, para cortar e não receber mais nada. Está sempre assim. Ao mesmo tempo que ele está recebendo a carga, ele pode estar descarregando do outro lado. Porque nós estamos ligados no campo. Ele carrega e descarrega. Então nós somos uma ilha em cima, uma melita sobre a terra. O ser humano não é nada. Recebe influência de tudo. Aí o cérebro vai armazenando aquelas informações. Tem aquelas informações básicas que a pessoa presta atenção e é gravada no cérebro. Você, por exemplo, você cheira uma comida, você cheira. Automaticamente o seu cérebro ele vai responder, vai identificar se a comida está estragada ou não. Porque já tem essas informações guardadas lá. Ele vai fazer uma comparação. Comparou, não conhecia, está estragado. Aí às vezes nem está. Não está coincidindo, está estragado, não conheço não. Aí vem outro, o mais novo tira. Não está. Aí vem outro. Não está. Pode comer tranquilo. Aí vem aqui, aquelas informações mais antigas, máquina velha, parece que está. Então vamos evitar. Às vezes é do próprio nariz, né? Vamos evitar. Seu João, no 116 de História, página 42, ração superior diz: e dela, entre paredes, água, surgiu a energia elétrica e a energia magnética. Onde está uma, tem que estar a outra, porque uma depende da outra. Porque da planície é que começou a sair essa resina, empolou, torrou e virou cinza, que ganhou o nome de terra. E é por isso que uma depende da outra, porque saiu uma da outra, uma é componente da outra. E na incubação edomorfo foi gerada a energia magnética e elétrica pela essência do mofo. E por ser essência, todos sentem, mas não veio. E daí surgiu a essência carbono, que tudo surgiu do carbonário, que é a resina que torrou, virou carvão, virou cinza, e que torra, vira carvão e depois cinza. A origem da Terra, que não passa de uma cinza, de um pó compacto pela água. Quando seca, vira pó. Então, qual é a diferença? Se foi das virtudes ou das essências do mofo? Ou seja, é porque em áudio anterior o senhor fala que a natureza duas energias foram feitas pelas virtudes da planície e da resina que subiu. Então ele quer saber, na realidade, qual é a diferença, se foi das virtudes ou das essências do mofo. A essência que ele está falando aí é a essência eletromagnética, não é a racional. Que existe a essência,
A essência é tudo que sai da terra. Se você mexer na terra, sai a poeira é a essência da terra. E assim os nossos corpos produz a essência magnética. O ser humano é a essência do magnetismo. E nós saímos do magnetismo. Mas isso aí não é a essência racional, não é para ter confusão. Ah, tá. Do início. Sim. Do início nós só temos a essência racional, que é um tempero da pureza. E esse nunca estraga. Esse é do início. Você nasceu, sai de você a essência racional, fica no espaço te esperando a sua ligação. É uma essência racional, não é eletromagnética. Agora existe as essências eletromagnéticas. Fica Extraída, uma coisa extraída da outra. Então, Onde está uma, está a outra. Serve para lapidar o ser humano. Serve para formar a aura do ser humano e lapidar o ser humano. Então, essas essências que ele está falando, não a essência racional, não no início. tá, então essa essência que ele está dizendo aqui é eletromagnética. Quando a gente nasce, a gente, vamos dizer, ela, a nossa racional sai do corpo, mas a eletromagnética continua. Sim, porque esse está sempre ali com a pessoa. É um campo, forma um campo. A essência racional só serviu para montar o corpo enquanto está na A essência gestação. racional é o nosso vínculo racional. Nós somos da planície. A planície transportou. Não existe a essência racional. E cada um corpo na natureza, em tudo que existe no mundo, que é de origem racional. E ela está aí patente, sendo pronta pela energia racional da fase que é racional. Então a energia racional já preparou todas as essências racionais. Nossa, da natureza, da água, da terra, de tudo que existe, de quem desceu de classe, dos vegetais. Aí formou o espinógrafo racional. São as evoluções dessas essências. Que formou, está aí prontinho esperando as coisas racionais acontecerem. Agora, nós temos também as essências eletromagnéticas, que servem para nos lapidar. Forma um campo, lapida a gente. São as essências eletromagnéticas. Não é racional. Não é racional. A última pergunta é sobre que... Lembra quando ontem o senhor falou, estava ali no violino, falou sobre a imunização racional, sobre a cultura racional, os cursos que a cultura racional desenvolve no ser humano, entendeu? E aí foi perguntado sobre a parte da apoteose, do apogeu racional, na qual a gente tinha direito, não vai ter somente a... O que deu a entender, parece que foi que a imunização racional é apenas o básico, né? Nesse sentido, ou seja, tem mais coisa. A imunização? Quer dizer, que não é só o apogeu racional, não é somente a imunização racional, não é só a... Não, o apogeu racional é o prêmio, é o maior prêmio que o ser humano vai receber. Por ser pioneiro. Ah, tá. Pioneiro. Nós somos pioneiros, um pioneiro agora, porque as coisas racionais não estão acontecendo, nós somos pioneiros. E cada um na sua classificação. Tem aqueles pioneiros do retiro racional. Recebeu e recebe o prêmio do racional superior da Terra. Pois naquela época não tem tempo de ler e só colaborar lá no retiro racional. Aí tem um prêmio dado pelo próprio São Manuel, a salvação dele. São Manuel desenvolveu o raciocínio daquela pessoa que estava colaborando com ele. Porque a pessoa não tinha tempo de ler, não tinha tempo de colaborar. Aí colaborava todo o tempo que tinha. Quando tinha um tempo de folga era para descansar. E a máquina cansa. Aí entra aí o repouso. O aparelho precisa disso aí. E assim São Manuel de Gozan. Então são os pioneiros da fase lá do retiro racional. Tem os pioneiros de cada lugar. Tem os pioneiros do lado. Um deita lá, tudo separado. E esses pioneiros vão receber o seu prêmio merecido, o mais alto grau. Aí tem aquele pioneiro que fez tudo isso aí
e ainda desenvolver o raciocínio. Aí sim. Porque tudo isso aqui está aqui na matéria. Vai ser dentro da fase racional e tudo isso aí vai acontecer. Aí vai servir de incentivo para os outros. E tem aqueles que iniciou a fase racional que já está pegando, então ele não é pioneiro de nada. Ele pegou na fase, pegou no livro para desenvolver, ele está na fase. Aí não tem dificuldade, né? Vai desenvolver o raciocínio e voltar para o mundo racional e pronto, acabou. Sim, pelo que eu entendi, no final, depois de tudo isso passado que é pelo aparelho, no final todos vão voltar para o mundo racional e aí chega lá. Mas aqui tem um livro que ele diz que os pioneiros terão, serão figuras de destaque no mundo racional. Quer dizer, não é só a questão, mas eles vão ser figuras de destaque no mundo racional enquanto não tiver com o aparelho aqui embaixo ou quando já tiver voltado com uma Está habilidade. acontecendo. Para o mundo racional. Tratar de ser figura de destaque para aquele que está desenvolvendo o raciocínio. E lá no mundo racional está sendo assistido tudo que está se passando aqui na Terra. Aí você está divulgando, você é um dele branco, você é uma figura de destaque para o mundo racional. Você está divulgando a frase, que é racional. Que anda de branco, divulga. Você é uma figura de destaque para o mundo racional. Agora, aqui isso agora. O racional está sendo assistido por isso aí. Até as coisas aconteceram, mudou. Aí é só racional. Aí a natureza vai comandar as classes inferiores. E quem pegar no livro, que não vai ter dificuldade, já vai ficando por conta da energia racional. Aí às vezes, tem aquela pessoa que pega no livro, começa a ler, já começa a ver a energia racional. Que já está pronto. Tem outro que precisa de ler 1 ano para começar a ver. E assim, mas tudo rápido. Aí você diz, puta, só que você, as coisas já estão acontecendo, você não vai ficar com ciúme. Ah, mas eu levi aí tanto tempo para poder ver a luz e ainda só estou vendo agora porque eu As coisas racionais está acontecendo. Não, mas agora não tem aqui, porque por esse mas Deus tem. E esses que não vai ter dificuldade vai ter dor sozinho. Então ninguém vai ficar com aquela. Ninguém vai ficar com aquela sensação. Não vai ter a sensação. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve o Racional Superior. Se você aprendeu algo novo, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Aqui estão outros vídeos racionais que eu acho que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado. Até breve e salve o Racional Superior.